Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário, do futebol americano profissional, do esporte como um todo. Mais uma semana, mais uma quarta-feira. Estamos chegando com o CollegeCast, edição número 73, no dia de hoje, para falar daquela que, na minha opinião, é a melhor semana do futebol americano universitário. Senhoras e senhores, está na hora da Rivalry Week. É a semana dos clássicos no futebol americano universitário. Tem Oregon e Oregon State, tem Michigan e Ohio State. Esse jogo, inclusive, vai definir praticamente tudo no playoff nacional. Tem Florida e Florida State. Cara, tem jogo pra dedéu. Um melhor do que o outro, a gente vai falar de tudo aqui. Mas antes, é lógico, é óbvio, que vamos apresentar a mesa que fará o programa junto comigo. E eu tenho um cara aqui que faz mais ou menos uns 10 anos que ele espera ansiosamente a Rivalry Week a cada ocasião. Só que, isso é um negócio um pouco complicado, porque, diferentemente, por exemplo, do meu time, que eu tenho que acompanhar a Rivalry Week com o coração na mão, porque eu não sei se vai ganhar, o time desse cara aqui nunca perde a Rivalry Week. Faz um tempão que não perde uma Rivalry Week. Então, Gabriel, boa noite. Descansa, filho. Vocês não vão perder esse jogo nunca. Boa noite, Pinho. Boa noite, André. Kaique, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, esse Iron Ball aqui é pra gente, espancar a Auburn pra esquecer essa temporada, cara. É só isso que eu tenho a dizer. É espancar a Auburn com prazer. Bom, falando em espancar o rival, ô Kaique, não vai me fazer a façanha de perder de Vanderbilt, né? Porque daí a gente vai ter que chegar aqui semana que vem e dar pau no Hendon Hooker até dizer que chega. O coitado não vai nem jogar, mas a gente vai ter que dar pau nele do mesmo jeito. É, tudo culpa do Hendon Hooker. Se o Hendon Hooker estivesse em campo, a gente não perderia contra a South Carolina. Brincadeiras à parte, semana difícil pro torcedor de Tennessee, né? Perdemos para South Carolina Gamecocks. Mas foi um baita jogo, foi uma baita apresentação do Spencer Rattler. Sim, pasmem, Spencer Rattler. Joey Milton provavelmente vai assumir o controle ali do backfield e do ataque de Tennessee. Esse jogo contra Vanderbilt é a famosa rivalidade do estado dos voluntários, do Volunteer State, né? Eu particularmente não acho que será um jogo difícil. Joey Milton, que durante a temporada entrava ali no último quarto, ali para fazer um jogo, para descansar o Hendon Hooker, ia bem. Acredito que ele vai conseguir guiar bem ali Jalen Hyatt, lembrando que o Cedric Tillman também está de volta, então acredito ali que Tennessee vença com certa tranquilidade o jogo contra Vanderbilt. André, falando em time que tem que vencer a sua Rivalry Week, o time vai jogar contra a Texas A&M, né? Que o momento mais glorioso de Texas A&M nesse ano foi o ranking de pré-temporada. Vamos lembrar, teve jogo que os caras literalmente tinha torcedor de Texas A&M dormindo. Eu lembro de fazer Texas A&M e Flórida, e no intervalo a câmera da ESPN flagrou um indivíduo dormindo no ombro do parceiro do lado. Então, assim, já começa a pensar em Georgia, porque vamos combinar que a final da SEC, essa aí vai ser punk. Esse daí vai ser um jogo treino, né? Vai ser um jogo para treinar, deixar a gurizada que mal jogou na temporada jogar um pouco, né, se divertir depois do halftime, né, da partir do segundo tempo, alguns principais jogadores, porque o nosso negócio é contra a Georgia. Texas A&M só tá aí para ser saco de pancada da gente, né. Beijo para todo torcedor de Texas A&M, mas vocês não vão conseguir ter jogo. Pela primeira vez na temporada tô falando que a LSU vai bater alguém. Lembre-se disso. Aí só por causa disso a LSU vai tomar uma pancada de 25 pontos. Mas enfim, gente, antes de a gente começar a falar efetivamente de ranking, de classificação para as finais de conferência e de Rivalry Week, eu tenho um recadinho rápido para passar, porque exatamente por conta de essa ser a última semana da temporada regular, marca também, né, o André, nós dois que fazemos parte aí dessa questão da administração aqui do CollegeCast, marca também o último episódio do CollegeCast de forma independente, Andrezito. Então também, de certa forma, um episódio de passagem de bastão, e a partir aí do episódio que irá tratar das finais de conferência especificamente, dos playoffs, enfim, a gente já
sob uma nova bandeira, mas, assim como acontece com as faculdades, que saem da condição de independente e se filiam a programas, a gente não vai revelar nada. Vocês vão ter que esperar o official statement, vão ter que esperar a declaração oficial. Aguardem, senhoras e senhores. Mas enfim, vamos começar agora então a falar do assunto do programa de hoje. E para isso a gente começa girando as finais de conferência, porque dentro da Power 5, das 5 principais conferências do futebol americano universitário, nós já temos 2 delas com as suas finais definidas. Lá na ACC, Clemson Tigers irá enfrentar a North Carolina Tar Heels. Clemson com um recorde de 10 vitórias e 1 derrota no geral, 8 vitórias, 0 derrotas dentro da conferência, já campeão da divisão atlântica há algum tempo. E a North Carolina Tar Heels também confirmou a sua vaga, 9 vitórias, 2 derrotas no geral, 6 vitórias, 1 derrota dentro da conferência, campeão da Coastal. Então vamos começar a falar aí dessa final, senhores. A gente vai prever de fato mesmo na semana que vem, mas eu queria um comentário rápido, em uma frase de vocês, de o que levou Clemson e o que levou North Carolina nessa final. Foram realmente os 2 melhores times da conferência? Como que a gente explica a chegada de Tigers e Tar Heels até a grande decisão? Eu acho que a gente pode colocar esse belo desempenho aí de North Carolina na conta do ataque, né? O ataque ele foi muito bem, surpreendentemente muito bem, né? Drake May ali assumiu o backfield, assumiu o ataque de North Carolina e tem ido muito bem. Subiu, inclusive, nas últimas semanas aí nas apostas para vencer o troféu Heisman. Provavelmente não vai vencer, mas foi uma grata surpresa aí pro torcedor de North Carolina. Foi surpreendente. Drake May, ele é polido, né? Ele é um QB que já começou aí a sua carreira no college já polido, então é só aprimorar a parte mental do jogo, parte processual do jogo, de processo ali do jogo, porque a mecânica dele já é polida dentro ali do estágio que ele tá no college, né? Ele que é ali calouro, ele é rookie, então a tendência aí é só dar alegria, né, pro torcedor de North Carolina, que tava ali apreensiva, né, porque o QB saiu no draft, e era um bom QB, era um QB ali que tinha simpatia da torcida, conhecia o sistema, mas Drake May ali assumiu as rédeas e tá indo muito bem. Acho que nessa final da ACC mostra de um lado que Clemson é de longe o time que foi mais estruturado da divisão deles. De longe o time mais estruturado, começou bem, perdeu para Notre Dame, mas assim, era esperado essa derrota. Mas assim, Clemson chega nessa final como o time mais estruturado. O time que todo mundo já apostava que ia longe. Do outro lado, uma North Carolina que com Drake May pro Heisman, se Deus quiser. Então, o que esse moleque tá jogando é fantástico. Acho que assim, de um lado a gente tem um time estruturado para essa final da conferência e do outro a gente tem um QB novato que pode levar a North Carolina para maiores alturas ainda. Vocês falaram sobre o May, né? E aí eu vou falar sobre o Uiagalelei, né? Que é o ponto de Clemson, onde pode ser que Clemson perca. Né? Se o Uiagalelei jogar aquilo que ele normalmente joga, Clemson vence. Por mais que ele não seja um quarterback top, né? Seja um dos melhores quarterbacks da sua classe, mas se ele jogar aquilo que ele jogou na temporada passada, e em alguns momentos dessa temporada, inclusive, né? Que foi, por exemplo, um jogo que ele não jogou bem, né? Que foi contra Notre Dame, que foi o Galilei da última temporada, né? Foi o Galilei de inúmeros passos errados, interceptação, nervoso em suas leituras, não tendo tranquilidade em encontrar seus recebedores em campo, né? Então, se for esse quarterback, perde o jogo. Mas se ele jogar o mínimo possível, como foi falado, o time de Clemson é imensamente melhor e vence essa partida com tranquilidade. Tá tudo nas mãos de DJ Uiagalelei, que inclusive tem tudo para ir para o draft dessa temporada. Muito bem. Outra final que já está definida, né, é a da SEC, com a número 1 do país, Georgia, enfrentando a LSU, que neste momento é a número 5, lá do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia.
E assim, a gente tem que considerar um negócio que LSU nesse momento é o número 5 e deve ganhar o seu jogo. Número 2 e número 3 vão se matar ainda. A gente vai falar mais pra frente. Então, não tá proibido sonhar não, Andrezito, viu? Vou te contar um negócio de cá entre nós. Não tá proibido sonhar em repetir esse confronto, talvez aí na semifinal, né? Mas falando especificamente do Championship Game, eles chegam com uma moral muito alta por ter conseguido sua classificação derrubando a Alabama Crimson Tide, derrubando a Ole Miss Rebels e, como eu falei, joga contra o pior time da divisão agora para fechar essa temporada regular. Então, LSU vai vir, de fato, com a cabeça erguidíssima e o pensamento nas nuvens, né, André? Como eu falei na introdução do programa, esse jogo agora que a gente vai ter contra a TCM é um treinamento e é para descansar nossos principais jogadores. A tendência é que a gente perca para Georgia, né? A tendência. Mas o nível de crescente que esse time de LSU, e isso vem até na demonstração lá no início do ranking, na metade da temporada, onde o time nem estava tão bem ranqueado assim, e onde ela está hoje, mostra o como esse time melhorou durante a temporada, ofensivamente e defensivamente, né? Daniels vem jogando muito bem, a gente sempre fala aqui sobre os quarterbacks, mas o corpo de recebedores mudou da água para o vinho, que era um corpo de recebedores não muito confiável e se transformou em uns caras não dropantes, né? A defesa começou a ser sólida, parecer aquele espírito de DBU, né? Que é onde me chamou a atenção para ser torcedor de LSU. Então, como você falou, a gente pode sonhar, mas ainda assim eu acho que o time de Georgia é muito mais bem preparado, muito mais estruturado, muito melhor fisicamente e muito melhor tecnicamente. Então, as chances da gente perder esse jogo são grandes, né? Mas sonhar não custa nada. Georgia que vai entrar em campo defendendo o título nacional, mas não o título da conferência que ele perdeu da Alabama Crimson Tide no ano passado. Então, também tentando recuperar essa hegemonia aí dos Bulldogs. E, gente, por falar em recuperar a hegemonia, a USC Trojans também está nesse mesmo caminho. Nesse momento é o único time já garantido na final da Pac-12, jogo que vai ser na noite, de madrugada, aí da sexta-feira, dia 2, lá em Las Vegas, no Allegiant Stadium, casa do Las Vegas Raiders. E o seu adversário nessa final vai passar diretamente pelo confronto entre Oregon e Oregon State. Oregon nesse momento está 7-1, Oregon State está 5-3. Oregon State em si não chega. Só que se Oregon State fizer o crime e o Washington Huskies vencer o jogo dela, aí a gente pode ter uma final da Pac-12 sem os Ducks, depois de muito tempo. É uma possibilidade real disso acontecer. Mas, realmente, né, cara, a USC chegando na final é o melhor time no papel, é o time mais talentoso, o time mais completo. O Gabriel, eu acho que é incontestável, né, essa chegada da USC Trojans na final da Pac-12. Incontestável. Foi um time assim que eu não colocava fé, né? Achava que ia ser um processo mais demorado de transição. Mesmo assim, o time fez uma temporada fantástica, perdendo para um jogo, por um ponto para Utah. Perdeu um jogo por um ponto. Assim, bizarro. Venceu semana passada para o UCLA. Óbvio que o quarterback de UCLA não fez um grande jogo, mas eles venceram. O importante é sair com como diriam os técnicos de futebol, 1-0 e 3-0 é a mesma coisa, são 3 pontos. Então, ganhar de 40 ou ganhar de 3 pontos é o suficiente. Acho que esse jogo contra a Notre Dame é para colocar, inclusive, o USC no top 5. Acho que se eles vencerem, eles vão subir uma posição. E, assim, vendo o elenco da final da Pac-12, se for chegar a Oregon, se for chegar a Washington, para mim o USC está muito à frente. Tem um técnico melhor, tem um quarterback melhor. Eu acho que o USC chega para ser campeão já. Muito bem. E outra conferência que já tem um time garantido e espera o seu adversário é a equipe de TCU, né, lá na Big 12. TCU já garantiu a sua vaga. TCU, neste momento, estaria jogando playoff nacional na 4ª colocação, enfrentando a Georgia Bulldogs, e terá aí essa missão
de tentar garantir a sua vaga nos playoffs, ganhando não só o seu jogo dessa rodada na Rivalry Week, como também ganhando na semana que vem a final da Big 12. Muito provavelmente, seu adversário vai ser Kansas State, né? Kansas State vai jogar contra a Kansas Jayhawks e precisa só da vitória para garantir o seu passaporte. Texas ainda corre por fora, mas Texas vai ter um jogo mais complicado contra Baylor, precisaria torcer para Kansas, enfim. Cara, vamos combinar um negócio cá entre nós, né? Que final é o aleatória TCU e Kansas State. E o André, que vive falando que TCU vai pros playoffs, não tá muito difícil de acertar, né, André? Eu tô honeyfrogizado. Eu sou um sapo. É só isso que eu tenho a dizer, tá? Minha querida TCU tá chegando e vai chegar bonito. Claro, o último jogo tinha que ser na emoção, porque sem ter emoção não tem graça, né? Sem ter emoção não tem graça, e tá a um passo, um passinho. É só manter a tranquilidade, vencer esse próximo jogo, vencer a final de conferência. Acho que mesmo se perder a final de conferência, eu acho que eles ainda têm uma chance, né? Por isso que eu tô falando um passo. Mas para ficar tudo bonito, 2 passos, então ganha o próximo jogo, ganha a final de conferência e estamos vendo TCU no College Playoff. Beijo, Pinho. Cara, é interessante, né? Esse time de TCU. Duggan aí tá entregando tudo que não tinha entregado até agora. Para mim, 2 surpresas. TCU e Michigan ter voltado novamente ao ranking essa temporada. Ali a zona de playoffs. Para mim era uma surpresa. Eu não esperava que Michigan fosse tão bem, né? Que também passou sufoco na semana passada contra a Illinois. Mas TCU, para mim, é a grande surpresa da temporada. Me surpreendeu Tennessee, me surpreendeu Kansas, também me surpreendeu. Algumas outras surpreenderam, mas principalmente TCU, e não tem nem como falar que não, né? Ninguém esperava. Eu acredito que no início da temporada a gente não apostava em TCU, né? Nem o André. Ele apostou depois e tal, quando ele viu que o time de TCU era um time consistente, né? Mas grande temporada de TCU. E já que está indo para os playoffs, eu torço para não ser mera coadjuvante. Quero que pelo menos faça barulho aí. Muito bem. E a última conferência da Power 5 que resta é a Big Ten. Essa não tem nada definido, mas nada mesmo. Na divisão leste, a gente vai ter Michigan e Ohio State se matando no sábado para definir quem vai. Neste momento, Michigan teria a vantagem, mas na hora que a bola voar, isso não vai significar absolutamente nada, né? E vamos lembrar que o Ohio State está mordido porque perdeu esse jogo no ano passado e por isso ficou de fora da final de conferência e por isso ficou de fora dos playoffs. Então, tem esse detalhe, tá? O Ohio State quer recuperar a hegemonia contra o maior rival. E, cara, são 2 dos 3 melhores times do país no ranking do comitê. Então, é promessa de um jogo para você não levantar da cadeira por nada no mundo. Esquece que tem Copa rolando no Catar no sábado, que tem encontro é marcado com Michigan e Ohio State, viu? E na divisão oeste, aí, meu filho, é a divisão oeste da Big Ten, é uma das coisas mais bizonhas que existem no futebol americano. Nesse momento, Iowa tá 5-3 dentro da conferência, Purdue tá 5-3 dentro da conferência, Illinois tá 4-4, Minnesota tá 4-4. E todos esses 4 times têm exatamente o mesmo recorde geral. São 7 vitórias e 4 derrotas. E o Wisconsin também tá 4-4 na sua conferência, mas tá 6-5 no geral. Ou seja, nós temos 4 times empatados no recorde geral, ainda brigando pela vaga na final de conferência. 2 deles com um jogo aí na frente em relação aos demais. Mas assim, não vai ter como prever absolutamente nada. E realmente, independente de quem for o campeão do Oeste, cara, vitória simples, fácil, óbvia pro campeão do Leste aqui nessa final da Big Ten, lá no Lucas Oil Stadium. Mas a gente ainda vai poder falar um pouco mais na semana que vem, quando já tiver a definição de quem serão esses times aí, de fato, né? E, senhores, até já deixando o convite na próxima semana, então, portanto, a gente fazendo a preview das finais de cada uma das 10 conferências
do college football tá afunilando, tá chegando a hora, infelizmente tá acabando. A gente nunca gosta de quando acaba algo tão bom, mas é necessário, né? E falando em acabar, vai acabar também essa parte aqui do CollegeCast. Vamos passar para as previsões da rodada, porque a gente tem muito jogo. Tem muito jogo mesmo para falar. E a gente começa aí com o primeiro deles. Nós vamos até North Carolina Tar Heels, North Carolina State. A North Carolina Tar Heels já garantiu a sua vaga na final de conferência, como a gente já comentou. Mas o time de North Carolina State ainda buscando ali a ficar um pouco mais bem ranqueado, quem sabe voltar para o top 25 e ir para um voo um pouquinho menos ruim, né? Então o que a gente pode esperar desse jogo lá na Carolina do Norte? Como já dito aí, até por mim, Drake May vem de uma temporada espetacular e eu acho que não pode ser diferente o resultado, né? Para mim, vitória de North Carolina, dos Tar Heels, eu acredito até que com certa facilidade até. Eu acredito que o Drake May, pelo que ele vem jogando, ele vai conseguir ali não passar o carro também, até por respeito a North Carolina State, mas eu acredito que ele não tenha grandes dificuldades ali em vencer o jogo, não. Então eu aposto ali em North Carolina. Eu sigo o relator. Para mim a aposta é North Carolina. Eu acho que esse jogo contra a North Carolina State e a final da conferência pode ajudar muito o Drake May nessa campanha para ganhar o Heisman. Para mim, hoje tinha que ser o favorito. Mesmo que North Carolina tenha perdido o último jogo para a Georgia Tech e ele não tenha jogado muito bem o May, eu acho que esse jogo contra a North Carolina State vai fazer a mídia em cima dele voltar a ser grande e já é um bom aquecimento para a final contra a Clemson, né? Eu concordo com o Kaique e o Gabriel, né? Exatamente, eu acho que North Carolina vence esse jogo. E não tem muito o que dizer, cara. É o melhor time, né? Nos dois lados da bola. Eu sempre falo isso. E é um jogo que a gente já vai assistir já sabendo que tem um vencedor. A não ser que aconteça um upset muito fora do normal, até porque é uma rivalidade. Mas eu não vejo tendo o jogo e sendo um jogo com mais de 2 posses de diferença. Eu tô com vocês também. North Carolina é claramente um time mais pronto, é um time mais forte, é um time mais interessante. Então acho que não tem nem muito o que pensar nessa partida, né? Odds das casas de aposta, então, pra gente não deixar passar em branco. Como já é tradição, North Carolina aparecendo como favorita em ambos os cenários, né? Tanto no Matchup Predictor com 61% dos analytics aqui e também 6,5% na spread, portanto uma diferença aí basicamente de um touchdown de vantagem para o time azul e branco, apontado como favorito no seu clássico contra os Wolfpacks. Vamos agora para a Flórida, vamos para Tallahassee, Florida State, Florida Gators. Se esse jogo fosse feito lá em agosto, quando estava começando a temporada do College Football, provavelmente a gente iria votar todo mundo aqui nos Gators, né? O cenário hoje é completamente diferente. O Florida State é muito favorito. É o 16º time do país contra uma Flórida que não justificou o hype que o Henry Richardson recebeu. E aí, senhores? Eu fico com o FSU, tá? Eu acho que Florida State vence a partida. Não por muito, vai ser um jogo até que equilibrado, né? Você até falou sobre o Richardson, que inclusive também está cotado para ir para o próximo draft, né? Mas ele não vem jogando bem, não é um quarterback bom, não é um quarterback confiável. E o time de Florida State consegue ser melhor, né? Defensivamente, os dois times são bem equilibrados, mas ofensivamente o time de Florida State é melhor. Eu também não acho que vai ser um passeio, como falei, vai ser algo equilibrado, vai ser um jogo que no máximo vai ser uma posse ou um TD e um field goal de diferença, mas nada mais do que isso. Eu vou usar aqui, hein? Eu vou usar aqui, embora o favoritismo esteja para Florida State, eu vou de Flórida. Anthony Richardson vai desabrochar nesse jogo, tá? Mas só nesse jogo também.
E eu acredito que Flórida vença. Também pau a pau. Não acredito ali numa margem muito grande do que uma posse, não. Mas eu acredito que o Anthony Richardson, ele vai fazer um jogo decente, que é o que Flórida precisa para fazer o ataque girar, né? Então eu vou de Flórida. Vai ser bem pau a pau esse jogo aqui, hein? Mas a minha aposta é Flórida. Eu sigo os relatores no que diz jogo pau a pau. Também acho que vai ser pau a pau. Mas eu vou colocar Florida State. A aposta é Florida State, porque as últimas horas de Florida State foram aqueles casos de pássaro. Todo Flórida é um time que bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Faz jogo bom, faz jogo ruim. Faz jogo bom, faz jogo ruim. Não, é inconsistente. Não dá pra apostar em time inconsistente. Pra mim vai dar Florida State porque é um time que quando venceu, venceu bem. Dá pra confiar nesse time. Perdeu 3 jogos seguidos pra times ranqueados na época, né? Pra times ranqueados. E por pouco. E quando venceu, venceu bem. Então minha aposta é Florida State porque é um time que quando vence, vence de forma mais confiável. Muito bem. Eu vou acompanhar também aqui com o Seminoles. Eu adorei tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas, pô, é muito isso, cara. É exatamente isso. O Anthony Richardson é um cara muito de lua. Você quer ver aqui, ó, os últimos 5 jogos da Florida Gators? Tem uma vitória por 38-6 para cima de South Carolina, que depois enfiou 60 e poucos pontos de vantagem em cima de Tennessee. E você tem uma vitória consistente contra a Texas A&M, 41-24, jogo que eu trabalhei. Em compensação, você tem 3 derrotas. Uma delas contra Vanderbilt, 31-24. Outra para LSU, 45-35. E uma para Georgia, 42-20. Tipo assim, você perder de Georgia, beleza. Perder de LSU, ok. Mas você tomar um TD de vantagem de Vanderbilt é tenso. Nossa, mas é muito tenso. Então, não tem como confiar nos Gators, cara. Esse ano, a temporada foi deplorável. E isso se reflete também nas casas de aposta, né? Florida State com 79% dos analytics no Matchup Predictor e 10,5% de vantagem na spread. Portanto, os Seminoles apontados como favorito no derby da Flórida. Já que a gente citou tanto South Carolina, por conta dessa vitória contra a Tennessee, vamos pra lá? O clássico da Carolina do Sul, South Carolina Gamecocks, Clemson Tigers. E aí, senhores? Eu vou de Clemson, é um time mais estruturado. Clemson Tigers, embora South Carolina tenha demonstrado aí nas últimas semanas um jogo ali bem decente, um jogo ali consistente. Eu posso dizer isso porque o meu time sofreu, né? 68 pontos na mão de Spencer Rattler, pasmem. Vou de Clemson, é um time mais estruturado, tá ali na busca dos playoffs. DJ Agalelei tem sido consistente até, não é o que se esperava dele no início da carreira dele no college, mas tem sido ali consistente, né? Clemson é um time mais pronto, portanto, eu vou de Clemson. Não tem nem muito que falar, né? Pra mim é Clemson. Sigo o relator quanto a Clemson, né? É um time bem mais estruturado. Mas, assim, é a batalha dos dois quarterbacks que o pessoal colocou muito hype e os dois não estão jogando nada. Quer dizer, o Rattler vem de um jogo assim. Assim, o cara que colocou ele, apostou em Rattler como o melhor da partida, deve estar milionário hoje. Assim, o site de aposta deve ter quebrado depois dessa. A brincadeira da parte, o Clemson é muito favorito nesse jogo. Para perder aqui, tem que ser um desastre colossal. Assim, precisa do Rattler fazendo outro jogo que... Assim, acho que nem no High School ele deve ter feito 2 jogos seguidos. Acho que só no High School, na verdade, ele deve ter feito 2 jogos seguidos bons. E mesmo assim, mesmo se ele fizer um bom jogo, eu acho que Clemson ainda vence. Precisava de um desastre enorme para Clemson perder esse jogo. Spencer Rattler é tipo um golfinho. Ele aparece, sobe, faz a graça dele e depois volta pro fundo do mar. É a mesma coisa. Fez a graça na última semana. Mas quem realmente tá hypando com ele? Cara, a gente sabe que nessa semana ele vai entregar 3, 4 interceptações. Vai ficar com aquela cara dele lá de soberba na sideline, achando que é o melhor quarterback do mundo e que não foi erro dele ter lançado as interceptações, porque ele vai falar que o recebedor correu a rota errada, que o vento bateu na bola, que o playbook tá errado, mas o erro não é dele, né? Ele nunca tá errado. Eu já tô prevendo, vai acontecer isso.
E aí, o que vai acontecer? Vitória de Clemson, com uma tranquilidade imensa, né? O DJ Galilei vai jogar tranquilo, não vai também forçar tantas interceptações, vai ter uma média de passes completos até considerável, e Clemson vai vencer a partida com uma certa tranquilidade. Eu não duvido que a diferença de posse seja entre 2 ou 3 posses, de verdade. Tô sendo bem sério com vocês. Rapaz, perfeito. Matchup Predictor 89%, favoritismo absoluto, inegável e claro para Clemson Tigers, spread 14,5, mais de 2 touchdowns. A vantagem de Clemson nas principais casas de aposta dos Estados Unidos, eu acho que esse número já fala por si só. 14 pontos de spread é bastante considerável. Bom, vamos dar seguimento, vamos falar de Auburn e Alabama. Sweet Home Alabama. Vamos ao Iron Bowl e não podia deixar de ser diferente. Gabriel, começa você aí falar desse jogo que define muita coisa e ao mesmo tempo não define coisíssima nenhuma. Define muita coisa de questão de honra, de qual boa Alabama vai, mas a nível de playoff, a nível de conferência, não serve para absolutamente nada. É tipo aquele jogo que tem nos campeonatos europeus. A última rodada, 10º colocado, contra o 11º não vale bulhufa nenhuma. Mas no caso do Iron Bowl, é rivalidade. A gente vai pegar uma Auburn muito, assim, péssimo, acho que é a palavra certa. E tem uma cena do filme Psicopata Americano, né? Que o cara, ele fica dando machadadas no outro. E é isso que vão ter que fazer contra a Auburn. Tem que arrastar, acabar com eles. Passar o trator, o pássaro, o caminhão, o trem-bala, tudo, para o pessoal esquecer o que foi aquelas 2 derrotas para Tennessee e para LSU. O pessoal falar, não deu esse ano, talvez no ano que vem. E assim, é um bom jogo para o Bryce Young continuar aumentando seu draft stock, né? Porque para mim ele é o quarterback número 1, mas para muitos é o quarterback número 2. Aqui é Alabama e por muito. Eu só vou falar uma palavra. Aliás, eu só vou falar o nome do vencedor, né? Porque é muito claro. Alabama. Não tem muito o que dizer, né? O Gabriel foi cirúrgico nas suas palavras. O Kaique conteve suas palavras, mas também foi cirúrgico, né? Alabama vai vencer essa partida. Há uma semana atrás eu falei que a Alabama iria vencer de 30 pontos Mississippi State. Eu digo que agora ela vai vencer de 37 pontos o time de Auburn, tá? Esse time de Auburn não tem nenhuma condição, até porque é o que o Gabriel falou, é o jogo para se provar, né? A Alabama falar assim, nós ainda somos Alabama. Nick Saban vai lá e vai macetar o time de Auburn, e o Bryce Young vai fazer uma grande partida e vai se consolidar como o principal quarterback do draft também, ao lado do CJ Stroud, né? Tá nessa briga aí, mas para mim o Bryce Young ele ainda é um pouco melhor que o Stroud e é o quarterback número 1 até o momento, tá? Eu ainda preciso ver algumas coisas dos dois que a gente vai fazer mais à frente. Eu adoro esses jogos fáceis. Cara, 95% no Matchup Predictor. 22 pontos na spread. Cara, um Iron Bowl com 22 pontos na spread é um negócio tão bizarro. Eu não sei nem por onde começar. Mas no mesmo lugar em que eu começo, eu finalizo o meu comentário. Vai ser sofrível isso aqui se você é torcedor de Auburn. Vai ser uma delícia se você é torcedor de Alabama. E não assista se você simplesmente gosta do esporte. Porque o jogo de patrolada não é legal pro fã casual. Então procure outro jogo para assistir, porque esse aí realmente tá fadado já a ser uma belíssima de uma passada de carroça por cima do time de Auburn. E falando em passar carroça, vamos lembrar aí que esse próximo confronto nos últimos anos tem tido resultados bem diferentes. A gente já teve Oregon passando a carroça, mas a gente também teve Oregon State virando um jogo inacreditável 2 anos atrás, que valeu demais para tirar a Oregon dos playoffs. Então, senhores, Oregon State volta a receber o seu maior rival em casa. O que o Bo Nix pode fazer, ou o que o Bo Nix não pode fazer, se quiser que Oregon consiga uma vaga no New Year's Six. O que Bo Nix precisa fazer? Ele precisa ser Bo Nix. O que Bo Nix não precisa fazer? Ele não pode ser Bo Nix.
essa situação de Oregon. É engraçado dizer isso, mas Oregon tá com a faca e o queijo na mão pra ir pra final da Pac-12. Só que quem tá manuseando essa faca é o Bo Nix. Então, assim, a gente não tem ideia de como vai ser esse jogo. Oregon é favorita, ao meu ver, por uma certa vantagem, não vou dizer muita, é uma certa vantagem, mostrou ser mais time, mas por o jogo ser na casa de Oregon State, não seria, assim, absurdo algum Oregon State vencer. Meu palpite é Oregon, mas Oregon State vencer por uma partida pífia do Bo Nix, eu não me surpreenderia. Assim, Bo Nix, pra Oregon vencer, é só o Bo Nix não entregar a bola para o adversário, né? Não causar turnovers, não sofrer interceptações, sofrer fumble tentando sair do pocket e jogar o básico. Joga o feijãozinho com arroz, né? Passezinho curto, passezinho médio e fim de história, sabe? Conceitos básicos. Agora, se ele quiser inventar, querer mostrar que ele é um quarterback que pode ser alto no draft e blá blá blá, aquelas coisas que a gente sempre sabe, né? E acabam dando um tiro do seu próprio pé, né? Quando a gente vê os quarterbacks fazendo isso, para querer subir no draft, complica. E aí é nessas horas que os upsets acontecem, e é isso que Oregon State está querendo, né? Mas eu creio que não vai rolar. Oregon vai vencer, vai garantir sua vaguinha na futura falecida Pac-12, e é isso. Concordo com palestrinha, né? Qual Bo Nix vai entrar em campo? Seria mais sucinto. Eu acredito que Oregon vença, mas tudo vai depender da mentalidade do Bo Nix. Se ele quiser chegar querendo provar que é primeiro dia de draft, vai dar ruim. Mas, dadas as lógicas e as palavras já ditas pelo meu querido André e meu querido Gabriel, eu vou de Oregon. Tá difícil de apostar nesses jogos, né? Só um jogo que a gente teve que pensar um monte. Não, estão muito entregues. Ou isso, ou a gente tá zicando todo mundo. Enquanto isso, nas casas de aposta, 3 pontos a vantagem do time do Oregon Ducks na spread até baixa, eu esperava mais. Mas a spread é bem baixa, bem equilibrada. E 42% apenas indo com os Beavers no Major Predictor 57 com a equipe dos Ducks. Portanto, o Oregon Ducks, de acordo com o nosso time aqui, vai ganhar e vai fazer a final de conferência contra o time de USC que já tá lá esperando. Falando agora em final de conferência, esses próximos 2 jogos que a gente vai falar, eles têm ao mesmo tempo uma importância para a final da conferência, dessa sua respectiva conferência, mas também o time que irá entrar em campo em uma delas. Mas isso aí é papo daqui a pouco. A gente abre com Wisconsin e Minnesota, o jogo que mais aconteceu na história do college football. Jamais houve um confronto em que 2 times se enfrentassem mais do que esse, tá? Com a vantagem de apenas uma vitória para o Wisconsin a mais em relação aos Golden Gophers. E neste ano, aparentemente, o Minnesota jogando melhor, com recorde melhor, ainda brigando por uma vaga na final da Big Ten, e o Wisconsin com a chance de devolver, de dar o troco do que aconteceu no ano passado, porque o Wisconsin só precisava vencer Minnesota para ir para a final e acabou perdendo, e aí a Iowa acabou indo. Então, senhores, tem revanche vindo aí? É bem complicado apostar nesse jogo, hein? É bem complicado apostar nesse jogo porque, assim, o Wisconsin não vem das melhores performances, né? Pelo menos não dos melhores anos. Mas Minnesota, ali, Tanner Morgan... É complicado apostar, né? Mas vamos lá. Para fazer a alegria do apresentador deste queridíssimo programa, eu vou de Wisconsin. Mas, assim, eu acredito que seja um dos confrontos mais abertos aí dos que a gente vai abordar. Eu vou de Wisconsin. Eu também vou com o Kaique, né? Vou de Wisconsin. Mas, assim, sabe quando você vota, mas não dá aquele voto de confiança? Você tem que escolher um dos dois. Se eu pudesse escolher para nenhum dos dois perdesse, esse seria o mais lógico. Com todo respeito a você, Pinho, tá? Mas o time de Wisconsin é muito ruim. O time de Minnesota é muito ruim. E
o menos pior é o de Wisconsin. Então, só por isso estou votando neles. E é isso. Eu sigo o pensamento do André, desculpa aí, Pim, mas tipo, eu acho que o resultado mais lógico seria os dois perder. Porque assim, é um jogo assim que se você apostar no perdedor, ele ia falar, você apostou errado. Tipo, Minnesota não vai pra frente. O Wisconsin uma temporada decepcionante. Eu vou junto com os relatores, vou votar em Wisconsin porque tá jogando em casa. Por ser, além da rivalidade histórica, né? O jogo mais antigo que tem no college. Cara, se tivesse empate no college ainda, seria o resultado mais justo. Os dois times são horrorosos, com todo respeito. Vocês sabem que mais ou menos uns 10 dias atrás, eu falei num grupo que eu tenho com uns gringos, uns americanos lá, um grupo só de college futebol, e um lá tava me zoando exatamente, né? Sabia que eu torço pro Wisconsin. Eu falei, cara, eu só tenho 2 desejos pro Wisconsin nesse restante de temporada. Primeiro, eu quero ir pra Bowl Season. Não importa qual bowl. Pode ser o bowl mais inútil da história da humanidade. Eu quero ir pra bowl pra não perder essa sequência. O Wisconsin já tá há 23 anos consecutivos sem perder a Bowl Season. São 23 aparições consecutivas. É o segundo melhor time dos Estados Unidos neste quesito. Tá? E aí eu falei, eu só quero ir pra bowl pra manter essa escrita. E nós precisamos pegar o Machado de volta. Não dá pro Pobani Nex ficar com o Minnesota Golden Gophers. Conseguindo ir pra Bowl Season e pegando de volta o Machadão, pra mim tá tudo certo. Sabe? É isso. Eu só quero essas duas coisas nesse final de temporada. Então eu vou com o time de Wisconsin aqui, porque eu acho que o Wisconsin tem peças que são mais decisivas. Ok. Quem que o Wisconsin tem? Braylon Allen. Quem que Minnesota tem? Mohamed Ibrahim. Esses dois eles se equilibram, se equiparam. Só que o Wisconsin não tem só o Braylon Allen. O Wisconsin, tudo bem que só sabe jogar com o jogo terrestre, mas você tem o Chaz Melus em grande fase. Você tem o Isaac Guerrero também jogando bola. O Graham Mertz é um problema, mas o Tanner Morgan também. A secundária do time de Wisconsin está conseguindo roubar muita bola esse ano. O Tortil, inclusive, quebrou o recorde histórico do programa em distância de pick six. Foi a pick six mais longa da história da Universidade de Wisconsin. Foi anotada esse ano pelo Jonathan Tortil. Fora aí a defesa terrestre com o Nick Herb e etc. Então eu acho que por tudo isso o Wisconsin deve ganhar esse jogo, e também contando com um pouquinho do coração da DM, porque ninguém é de ferro. Bom, vamos dar segmento, vamos falar de LSU e Texas A&M. O André até já pincelou, então vamos fazer só os palpites. E se alguém quiser fazer um comentário rápido também fica à vontade, mas eu duvido que alguém aqui vai dizer que não. Texas A&M tem time para ganhar esse jogo. É só fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, gente, não vai rolar, né? Pode até ter time, mas não vai ganhar. LSU ganha. Não, a LSU ganha, mas se por um acaso a LSU conseguir perder pra Texas A&M, é papo de enfrentar a avó até Louisiana e dar tiro em todo mundo. Na moral. Mas a vitória já é LSU tranquilo. Como eu falei nesse programa, a LSU vence, né? Vence com tranquilidade. Voto também mais uma partida aí com 2 posses a 3 posses de diferença. E é isso. Isso pra não falar que vai ser de 30 pontos, né? Bom, eu esqueci de dar as odds das casas de aposta no jogo de Wisconsin e Minnesota. Então, vamos lá. Wisconsin com 53% do favoritismo, jogando lá no Camp Rattle Stadium, no Matchup Predictor, e 3 pontos de vantagem na spread. Já no jogo de LSU contra Texas A&M, jogo que vai ser feito lá em College Station, no Texas, 73% indo de LSU no Matchup Predictor, 26% apenas com os Aggies e 10 pontos a spread de LSU, que também vai receber o meu voto aqui. Acredito que a LSU deva ganhar esse jogo por razões mais do que óbvias. E outro time que também deve ganhar um jogo extremamente óbvio é o time de Tennessee, né? Cara, assim, como eu falei no começo, se Vanderbilt conseguir ganhar de Tennessee, é o maior feito da história de Vanderbilt, pelo menos recentemente, e é o maior vexame da história de Tennessee, concordam? Plenamente.
Ainda mais na temporada que Tennessee vem fazendo. Para mim também não tem muito o que falar, né? Tennessee vence, mesmo sem Hendon Hooker, com Joey Milton ali no comando. Para mim, claramente, Tennessee é muito favorita. Eu acredito que Tennessee vença até com mais de uma posse de bola. Segundo os relatores, né? Acho que a vitória aqui de Tennessee é bem tranquila. Mas, assim, o surpreendente é a Vanderbilt conseguir 2 vitórias dentro da conferência, né? Mas eu acho que eles não vão conseguir uma terceira, não. Acho que Tennessee consegue uma vitória tranquila, mesmo sem o Hooker. É um time bem melhor ofensivamente. Gabriel, surpreendente não é Vanderbilt ganhar mais uma partida. Surpreendente é Vanderbilt fazer 14 pontos nessa partida. Fazer 21 pontos nessa partida. Se meter 3 TDs, já podem comemorar que é o título nacional deles, tá? Tennessee vai ganhar por muito, vai ser um domínio, porque é um time que é melhor nos 2 lados da bola, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. E Vanderbilt, assim, é um programa com nome legal, é um programa com uniforme bonito, mas é um programa que joga um futebol americano muito feio. É muito feio ver o time de Vanderbilt jogar. E é triste isso, sabe? Então, assim, eu não vejo esse time de Vanderbilt nem conseguindo parar o ataque de Tennessee e muito menos conseguindo fazer pontos nessa defesa de Tennessee. Aqui não tem muito nem o que pensar. Agora, a gente falou sobre as vitórias de Vanderbilt na conferência. Vamos lembrar, uma delas foi contra a Flórida. É inacreditável. Mas enfim, já diria o ditado, ainda que cientificamente incorreto, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele cai, mas não no college football. O Vanderbilt não vai ganhar esse jogo aqui, né, contra outra ranqueada. Assim, não vai. Apenas 6% confiando no Matchup Predictor, o que eu tô achando que é demais, já 6% das pessoas votando em Vanderbilt, 93% nos Volunteers, e uma spread de 14 pontos, que eu também acho que é até baixa, viu? Uma spread de 14 nesse confronto, mas tudo bem. Agora, senhores, vamos para a Big Ten, vamos abrir com Penn State e Michigan State, um jogo que não vale absolutamente nada no que tange a disputa em si, mas Penn State é um time ranqueado e precisa da vitória para fechar essa temporada regular, né? Já que o time não vai para a final da Big Ten, precisa vencer nesse último jogo de temporada regular para ainda sonhar com o New Year Six. Nesse momento é o 11º do ranking, precisa fazer uma temporada praticamente perfeita para poder alcançar realmente aí uma posição nos bowls de ano novo, senhores. Eu vou de Penn State, né? Penn State também é mais time que Michigan State. Só que, assim, realmente é um jogo que não vale nada. Mas é muito difícil também não apostar nos Nittany Lions, né? Eu vou de Penn State aqui. Siga o relator, né? Porque Penn State muito tranquilo. Michigan State foi muito abaixo e Penn State só perdeu para Michigan e Ohio State, né? Então, contra os outros times foi muito bem, contra os principais rivais não foi tão bem, acabou perdendo os 2 jogos, mas é aquilo, quando foi para vencer o jogo fora de Ohio State, fora de Michigan, eles venceram. Então aqui é Penn State bem tranquilo e até já ajuda eles pro ranqueamento do ano que vem, né? Já para ajudar eles um pouquinho. Bom, não tenho como discordar da bancada, né? Penn State vence, não acho que vença tão tranquilo assim, mas acaba vencendo o jogo, né? É um time melhor que Michigan State. E é isso. Poucas palavras e sucinto. André, qual a spread você daria para esse jogo, se você fosse a casa de aposta? Assim, essa vai ser a vantagem. No André Bet, qual seria a diferença de spread para cobrir nesse jogo? Então, seria de 3 posses. 3 posses? Vamos colocar isso em número, vamos quantificar. 17, 21? Tá, 21 pontos. 21? Isso. Ficou parecido com os americanos, tá? A spread dos caras lá tá em 18,5 para Penn State. 18,5. Detalhe, 18,5 na spread com 53 de over-under. Ou seja, diminuindo os 18 dos 53, sobram 45. É como se os caras estivessem imaginando assim, Penn State vai ganhar esse jogo de 35-10. 35-15. Gente, a falta de respeito contra o Michigan State aqui é impressionante, mas com toda razão. Michigan State é um time horrível, terrível, tenebroso, pavoroso. Um time negativo. Vai terminar negativo, não vai conseguir ir pra bowl nem de maionese, nem pro bowl de batata que é jogado lá em Idaho. Tá?
Então, assim, cara... E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Você, meu amigo torcedor de Penn State, você, meu amigo torcedor de Michigan State que está aproveitando pra ouvir a gente, aproveite muito bem esse jogo, tá? Porque provavelmente vai ser a última vez que você vai ver Sean Clifford e Peyton Thorne no campo de futebol americano. Graças a Deus. Pra nós que vamos continuar assistindo isso. Aí eu não é despedida, é agradecer aos céus. Era o que eu ia dizer. Graças a Deus, meus olhos agradecem o fato de ter que parar de ver Sean Clifford e Peyton Thorne jogando. Minha saúde mental também agradece muito. Até meu médico, acho que até meu cardiologista vai agradecer por eu não ficar tendo estresse de ver esses trastes dentro de campo. E é óbvio que eu vou com o Penn State aqui só pra constar. Chegamos aos 2 últimos jogos de hoje. Vamos abrir aqui com USC e Notre Dame, senhores. Porque a gente tem de um lado uma USC que já não briga por muita coisa na temporada, já garantiu a sua final de conferência e vai jogar a final de conferência, especificamente, aí sim, brigando muito forte pela vaga nos playoffs. Agora, se não se cuidar e perder de Notre Dame, a tarefa fica muito difícil, né? Mesmo ganhando a Pac-12. Se conseguir ganhar de Notre Dame, conta com o perdedor de Ohio State e Michigan, de repente consegue já cavar seu lugar top 4. Mas se inventar de perder de Notre Dame, aí realmente a temporada acabou. Eu acho assim, o USC é um time muito melhor. No ano todo foi muito mais estruturado, foi mais confiável. Os resultados mostram isso. Tanto que eu tô aqui com a tabela de Notre Dame aberta. Tirando o jogo que eles venceram Boston College por 44-0, eles venceram o Clemson 35-14. Foi o jogo que inclusive eu apostei favorável para Notre Dame. Mas eles venceram da Navy de 35-32. 3 pontos de diferença. Contra a Marinha. E a jogada dos caras é correr e passar. Uma vez no jogo. Não dá pra confiar no Notre Dame nesse jogo. Aqui eu vou apostar em USC, mas esse é um jogo muito perigoso pra USC, porque a pressão é toda neles, eles precisam vencer esse jogo, e ainda vencer a final da conferência se quiser sonhar no playoff, se quiser colocar Pac-12 no playoff, porque eles não podem entrar de salto alto achando que esse jogo já tá ganho. Eles precisam confirmar essa vitória em casa. No caso, eu vou de USC. Eu acho USC mais time hoje que Notre Dame, né? Trojans, ali sob o comando do Caleb Williams, tem um ataque ali que roda melhor a bola, joga melhor, né? É mais time, é um time mais pronto. Devemos ser sinceros, né? É um time mais pronto. Sob o comando de Lincoln Riley, então eu vou de USC. E o USC, né, vencerá. Notre Dame já também fez sua graça na temporada, mas não é um time consistente. Não é nenhum time muito bom, né? E o ranking já mostra isso, né? O time de South Carolina vai vencer, é um time melhor, né? O time do Notre Dame, ele faz a graça dele, né? Já fez a graça dele na temporada, já bateu quem deveria bater e voltou a ser um time consistente e ruim. Infelizmente, a galera de Ares vai dar tchauzinho à temporada com uma bela de uma derrota. Não vai ser por muitos pontos, mas vai perder de maneira lamentável. Vamos lembrar, o Notre Dame esse ano teve que reestruturar todo o seu programa, né? Quarterback novo, Drew Pine, jogo terrestre novo, head coach novo, Marcus Freeman, é tudo novo, é tudo novidade lá em South Bend. E uma grande novidade que aconteceu em South Bend esse ano foi perder Marshall. Cara, isso é novidade. Mas enfim, Notre Dame teve uma temporada de muitos altos e baixos. Vai conseguir a vaga na bowl season, né? Já teve 8 vitórias e tal. Mas nada de muito especial, nada que chame champanhe. Apesar do time estar ranqueado. É o 15º do país. Mas, cara, o Notre Dame é o 15º do país por nome, né? O cara olha, vê lá a calça dourada, o capacete lindíssimo de Notre Dame, aquela jersey azul royal, e pensa, não, esse time tem que estar grande. Mas se fosse outro time, um time um pouquinho menor, com exatamente os mesmos números, provavelmente não estaria em 15º. Eu acredito que o USC não só ganhe, não vai ganhar também a conferência lá depois. E acho que até aparece na semifinal nacional, tá?
E aí vai ser desesperador aguentar o Rafael Mendonça quando isso acontecer. Mas, meus amigos, chegamos ao último jogo de hoje e intencionalmente é o jogo. Não é simplesmente o Game of the Week, o jogo da rodada que a gente separou. É o jogo do ano. Isso aqui é o jogo da década. Número 2, Ohio State. Número 3, Michigan Wolverines. Brigando um contra o outro pela vaga na final de conferência. E brigando um contra o outro para tirar o seu rival eventualmente dos playoffs nacionais. Cara, esse jogo aqui vai ser de arrepiar. Pois é, no caso, o Ohio State ele é mais time que Michigan. Fato. Mas o Ohio State não pode entrar em campo achando que tá jogando contra qualquer time, porque não tá. Tá jogando contra a terceira equipe do país, a terceira melhor equipe do país ali no ranking, Michigan, né? E Michigan tem feito uma baita temporada, não só essa temporada, como a última temporada também. Então não vai ser um jogo fácil, é um jogo que tem muita coisa envolvida, além da rivalidade. Tem ali final de conferência envolvida, playoffs envolvidos, tem uma série de outras coisas envolvidas. Então o Ohio State não pode chegar de salto alto. Eu aposto em Ohio State por ser mais time, mas Michigan, não me surpreenderia se Michigan vencesse esse jogo. De verdade, não me surpreenderia. Michigan tem feito um trabalho sólido. Jim Harbaugh, no comando dos Michigan Wolverines, tem feito um bom trabalho, tem desenvolvido o seu quarterback, que é o DJ McCarry, e Blake Corum também está correndo muito bem com a bola. É um time também muito bem estruturado, o time de Michigan. Então, eu vou de Ohio State, mas não me surpreenderia se Michigan vencesse esse jogo. Então, eu concordo com o Kaique que esse jogo vai ser bem disputado, né? A Big Ten tá rezando para esse jogo ser muito disputado, rezando assim, por favor, meu Deus, que não seja um passeio de algum dos lados, porque isso já ajudaria muito num possível alinhamento cósmico para as duas equipes, para o perdedor, além do vencedor, o perdedor também chegar nos playoffs. E um detalhe, esse é o confronto número 118 do The Game, apenas a 13ª vez que vai ser um confronto com os dois times no top 5. Provavelmente o jogo é assim, o Ohio State, que o torcedor vai mais gritar, vai mais tirar a voz da garganta de toda a história. Porque eu vejo hoje o Ohio State sendo um time ofensivamente muito melhor. No meu ponto de vista, tem mais peças no ataque. Tem um quarterback hoje melhor, o Stroud. O conjunto da obra de Ohio State é mais bonito de ver. Só que do outro lado, o Michigan conseguiu manter uma defesa muito forte. Hoje eu confio mais na defesa de Michigan do que o Ohio State. Eu vou pender para o Ohio State, porque tá jogando em casa. E porque eu acho que quando esse jogo afunilar, o J.J. McCarthy não vai conseguir segurar a pressão. Se fosse em Michigan, o jogo, eu acho que o J.J. McCarthy ia brilhar. Mas como o jogo na casa de Ohio State, eu vou pender para o Ohio State, mas vai ser um jogo muito disputado. O Ohio State vence o jogo. Não acho que Michigan vai conseguir fazer um jogo de frente assim. Não vai conseguir fazer, na verdade, por uma parte, mas o time de Ohio State é muito mais físico, aguenta muito mais uma partida desse nível de intensidade do que o time de Michigan. Então, o início vai ser bem páreo, vai ser uma boa disputa, mas depois do halftime, ali na metade do terceiro período, no final do jogo, já o time de Ohio State vai sobressair, vai vencer essa partida. Aparentemente no placar vai parecer que foi um jogo tranquilo, mas não foi, tá? É interessante, né? Porque no ano passado, Michigan tinha o seu time azeitado e ajeitado e pronto para jogar no erro dos adversários, né? Porque, enfim, você tinha um quarterback bem meia boca e muitas vezes dependia aí de milagres para ganhar o jogo, e esses milagres vinham da defesa em muitas ocasiões. O Aidan Hutchinson, por exemplo, que foi uma escolha altíssima do draft pelo Detroit Lions, se fez assim, né, fazendo os milagres que Michigan precisava. Tanto é que no jogo da semifinal nacional, que ele acabou não indo nada bem, foi aquele coro. Michigan não viu a cor da bola jogando contra a Georgia. E isso sem falar do David Ojabo. Enfim, teve vários jogadores ali da defesa
de Michigan que acabaram indo embora. Isso ajuda a explicar um pouco por que hoje a gente consegue enxergar mais poderio no time de Ohio State, porque de fato o ataque de Ohio State é absolutamente incrível, a defesa é muito boa também, o Timoloau tá jogando um absurdo, e a defesa de Michigan, por outro lado, foi enfraquecida. E o ataque de Michigan nunca foi um ataque de encher os olhos. Tem o Blake Corum, que joga muita bola, o PJ McCarthy tá se encontrando, mas nada de muito especial. Então eu vou com o Ohio State aqui, assim como também a spread vai com 7,5 pontos de vantagem para Ohio State e 71% no Matchup Predictor. E, gente, próxima semana a gente volta com toda a repercussão, talvez em live, talvez gravado, mas a gente volta para falar do que aconteceu e também já falar das finais de conferência, de ranking, de bracket, chaveamento para os playoffs. A parte mais legal da temporada tá vindo aí. Vamos falar em playoffs, uma última informação. Foram definidos os playoffs da FCS, a segunda divisão do college football. Número 1 aí deste ano foi a equipe de South Dakota, os Jackrabbits, portanto, jogando com a vantagem no bracket. Vamos ver aí se o North Dakota State levanta mais um caneco ou se teremos uma surpresa nesta temporada. E outra informação, essa na verdade aí mais para quem gosta de nos ouvir. Gente, vocês perceberam que nas últimas semanas não foi gravado o programa sobre os Olímpicos, né? Os esportes diferenciados. A gente vinha fazendo aí sobre futebol, sobre basquete, sobre hóquei, sobre vôlei. Não se preocupem, esse projeto ele não morreu, ele ainda está em aberto. A gente só fez uma pausa aí por algumas razões pessoais, mas logo logo estamos de volta aí também cobrindo os demais esportes universitários, cujas temporadas estão pegando fogo. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a disponibilidade do Kaique, do Gabriel e do André de gravar nesse horário pra lá de pouco ortodoxo, quase meia-noite, da quarta para quinta-feira. Nesse momento, inclusive, já passamos da meia-noite, passamos longe da meia-noite. E, senhores, até a próxima. A gente vai ficando por aqui. E, como eu falei, a partir do próximo episódio, tem surpresa também. Aguardem. Para todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso aqui. E até a próxima. Valeu!